Olá! Você passa a acompanhar agora a cobertura completa e exclusiva da TV Santa Maria para a 6ª semana do Ministério Público e 8ª semana acadêmica do curso de Direito da Faculdade Palotina de Santa Maria, a FAPAS. A segunda noite do evento trouxe um painel sobre direitos humanos e direitos das minorias, com a participação de Mauro Luiz Silva de Souza, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio em Defesa dos Direitos Humanos, e Paulo Gilberto Cogo Leivas, procurador da República. A mediação deste painel ficou a cargo da professora Deborah Evangelista, que é coordenadora do curso de Direito da Faculdade Palotina de Santa Maria. Acompanhe agora as considerações do primeiro painelista. Senhoras e senhores, muito boa noite, senhores acadêmicos, senhora coordenadora do curso de Direito, colega de debate, Paulo Leivas, meus colegas de Ministério Público, Marcelo, Ivanise, Ricardo, Joel, Maurício, professor André, meu colega de mestrado. Falar desses temas de direitos humanos para nós do Ministério Público é uma tarefa bastante prazerosa por um aspecto e também que nos produz bastante reflexão por outros aspectos. O Ministério Público, eu trabalho no Ministério Público há 25 anos, passei metade da minha vida já no Ministério Público. E foi com o Ministério Público que eu aprendi a viver algumas coisas, ver outras coisas e, especialmente, buscar um entendimento, buscar identidade. Talvez, quando nós falarmos de direitos das minorias, direitos humanos e direitos das minorias, talvez se fale exatamente disso, dessa busca de uma identidade. Com que tipo de comunidade, com que tipo de segmento eu me identifico. E o Ministério Público, como o responsável por cobrar dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública os direitos postos na Constituição, o respeito aos direitos postos na Constituição de 88, que é, no dizer de Ulisses Guimarães, a Constituição cidadã, e que é um projeto de uma sociedade livre, justa, fraterna, pluralista, que estabelece um Estado democrático de direito, quer dizer, um Estado onde o povo faz as leis e todos, Estado e sociedade, se submetem a essas mesmas leis. É o responsável também por mediar essas questões de respeito dos direitos daqueles que, por vezes, de uma forma nem tão pacífica, de uma forma mais conflituosa, buscam seus espaços numa sociedade que tem uma determinada identidade. Esse é o aspecto, talvez, que o direito das minorias mais busque evoluir. Quer dizer, que tipo de identidade? Olha, nós temos, por uma vocação secular, praticamente, uma identidade com uma sociedade. Quer dizer, o conflito é exatamente esse, né? Identidade é alteridade, igualdade, diferença. Quando a gente trata com direitos humanos, quando a gente trata com direitos das minorias. E essa identidade ela foi construída ao longo dos séculos, especialmente no mundo ocidental, com base em alguns pressupostos. Uma filosofia grega, um direito romano para todos nós aqui, né? Todos nós aprendemos direito romano na faculdade, pelo menos lá no início da faculdade, porque o nosso sistema é um sistema
romano, é o sistema, ainda é, professor Paulo Leves, ainda é o sistema da civil law, né? Ainda é o sistema do direito continental, uma doutrina cristã e um modo de produção capitalista. Quer dizer, esses 4 pressupostos quase que inconscientemente nos levam a uma identidade que produz um comportamento social, que produz um comportamento frente ao direito e que não me permite, por vezes, eu não diria nem compreender, porque determinados fatos não são passíveis de compreensão. Eu preciso, se eu quero viver numa sociedade justa, fraterna e pluralista, sempre me dá um nó quando eu falo disso, entender quais os pressupostos que, especialmente a partir de 1988, nós todos, por meio de um modelo democrático de representação ainda naquela época, entendemos que funcionaria a nossa sociedade e o nosso Estado, especialmente com base no pressuposto principal de fundamento da nossa República, que está no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. Então, quando eu trato de alteridade, ou diversidade, identidade, quando eu trato de igualdade e de diferença, eu tenho que conceber também a possibilidade de alguém ou de algum grupo na nossa sociedade ter direito a essa diferença. E é exatamente aí que se inserem as minorias como um todo. Nós não, por força do artigo 5º, claro, os direitos humanos eles estão em vários pontos da nossa Constituição e nós teríamos que fazer eu acredito que eu fale, professora, um pouco menos que a meia hora. Né? Vou fazer força para isso. Né? A gente tem um cacoete, eu sempre brinco, a gente tem um cacoete que vem lá do júri, que a gente fala 2 horas e sobra assunto. Né? Então, para outros assuntos, se a gente começa a abrir muitas janelas, a coisa vai adiante. Os direitos humanos na nossa Constituição, eles estão em vários pontos da nossa Carta, não só no artigo 5º, nem no artigo 6º, e especialmente estão desde o preâmbulo, essa questão do direito à diferença. Por que desde o preâmbulo nós temos a possibilidade, pelo menos, do direito à diferença? Porque nós nos propusemos, e houve quem dissesse, né, André, que o preâmbulo não valia, né, por causa daquele negócio lá da liberdade. Esse também é um outro problema, professor Paulo Leves. É quando a gente tenta fazer uma coisa com um sentido, o que transita é o acórdão, não transita só o dispositivo, né? Transita toda a argumentação. Então, uma vez o STF, querendo tirar a proteção de Deus do preâmbulo, porque nós somos um Estado laico, disse que o preâmbulo, praticamente disse isso, né, professor André, que o preâmbulo da Constituição não valia. Ora, é exatamente no preâmbulo da nossa Constituição que está toda essa proposta, toda essa grande linha, esse grande princípio de construção da nossa sociedade e de interpretação do nosso direito, que é sociedade livre, justa, fraterna, pluralista e sem preconceitos. E sem preconceitos. Ou seja, uma sociedade em que a diferença também é respeitada, ainda que ela não tenha essa identidade básica com aqueles 4 pressupostos que nós colocamos. Mas, falando assim em linhas gerais, a coisa fica meio vaga, essa questão de entender e interpretar as diferenças, né? E depois o próprio trabalho do Ministério Público nessa área. Mas a coisa funciona mais ou menos assim. Quer dizer, nós não temos muita dificuldade para entender que determinados segmentos da nossa sociedade tenham direitos especiais
e garantir esses direitos especiais a esses segmentos. Embora lá no artigo 5º já se abra o artigo 5º da Constituição com o direito à igualdade formal, que não é a proposta da nossa Constituição. A proposta da nossa Constituição é o direito à igualdade material, à igualdade substancial, ou seja, aquela igualdade em que, naquele ponto em que a diferença diminui, nós elevamos. E naquele ponto em que a igualdade suprime, nós diminuímos. Então, a igualdade essa é a igualdade que nos permite constitucionalmente fazer discriminações para equiparar pessoas, para equiparar cidadãos. Isso já baseado também no princípio, que é um princípio até mesmo, não só dos direitos humanos, mas de todo o direito internacional dos direitos humanos, que é o princípio da universalidade, né? Que esses direitos, eles atingem a todos. Mas um exemplo prático disso é que nós não temos muita dificuldade de entender, por exemplo, que um idoso, nós já aceitamos bem hoje, embora o idoso também faça parte de uma minoria, né, que é as minorias também, elas têm esse aspecto, não são minorias numéricas, são minorias qualitativas, são minorias por um aspecto, por uma peculiaridade daquele grupo que se encara naquele momento. Mas peguemos, por exemplo, o caso dos idosos. Nós não temos muita dificuldade, isso desde a Constituição de 88, que já está lá nos artigos 229, 230, especialmente, a questão de o idoso com mais de 65 anos, que as pessoas com mais de 65 anos tenham alguns direitos especiais, como, por exemplo, andar de ônibus no transporte coletivo urbano sem pagar. Isso nós não temos qualquer dificuldade de entender e de aceitar. É lícito que uma pessoa já com 65 anos, embora nós já tenhamos dado o nosso desenvolvimento das ciências biomédicas, alguns garotões com 65 anos, né? Eu sempre falo isso, meu cardiologista tem 72 anos e faz rapel todos os finais de semana. Quer dizer, eu não seria, nem com anestesia geral eu não faço aquilo. E o cara faz todo final de semana, né? Então, uma pessoa de 65 anos tenha condições ou necessidade de andar no transporte coletivo urbano sem pagar passagem. Por quê? Nós temos a consciência de que boa parte dos nossos idosos chegaram a essa idade em condições de vulnerabilidade social e de precariedade muito grande. Eu brinco com os meus alunos lá da pós-graduação e do preparatório, que ou a maioria dos nossos velhos hoje são velhos porque teimaram em envelhecer, né? Teimaram em envelhecer, porque eles tinham todas as condições para ter morrido muito antes, né? Mas eles teimaram em envelhecer. Apesar de tudo, ficaram velhos. Apesar das condições adversas, ficaram velhos. Então não há qualquer problema em nós admitirmos que este velho tenha direito de transitar sem pagar passagem. Nós também não temos muito problema em admitir que uma gestante, que uma mulher lá no 7º, 8º mês de gravidez, mês de gestação, tenha prioridade para acesso a alguns lugares, tenha algumas vantagens especiais, como licenças especiais, nessa época da gravidez. O nosso problema, até aí, parece que a coisa funciona mais ou menos de acordo. Parece que tenhamos consenso com relação a isso. A coisa começa a ter um certo problema quando é necessário assegurar o respeito a essa diferença, o direito de ser diferente por um traço cultural, por exemplo. Aí a coisa já começa a ficar um pouco diferente. E aí nós temos mais dificuldade. E isso não é só aqui no Brasil, não. Em outros lugares do mundo também. E aí começam a se formar os conflitos aparentes, não só com relação
à questão da liberdade, mas também com relação à questão da igualdade, com relação à liberdade de associação, com relação à liberdade de consciência e de crença, com relação à liberdade de expressão. Nós temos uma certa dificuldade, por exemplo, de aceitar que o Estado desenvolva políticas especiais de educação de índios, por exemplo, na cultura ou na linguagem que lhes é peculiar, que é dos seus ancestrais. Embora isso aparentemente não cause nenhum conflito social, isso não causa nenhuma diferença para nós outros que somos educados na cultura ocidental de filosofia grega, de direito romano, de doutrina cristã e de modo de produção capitalista e liberal. Em outros estados há problemas, por exemplo, como é que se concebe o direito à identidade cultural, por exemplo, por um Sikh na Inglaterra, porque ele quer andar de motocicleta sem capacete, porque para botar o capacete ele tem que tirar o turbante. E um Sikh não tira o turbante. Ele anda sempre de turbante. O outro problema que nós tivemos nessa área da cultura, do respeito à diversidade cultural, foi também na França, com relação ao... E aí há uma mistura entre identidade cultural e direito de liberdade religiosa, direito de liberdade de expressão, de consciência e de crença, porque a França, levando a extremo a questão do Estado laico, não permitia que as muçulmanas usassem véus nos espaços públicos, e especialmente dentro das escolas. E para as muçulmanas é um traço cultural que elas preservam o uso do véu. Como é que se convive com esse tipo de diferença? Em alguns casos, por exemplo, a liberdade de expressão pode conflitar com o direito, pode aparentemente conflitar com o direito de ir e vir de alguns. Por exemplo, quando nós tivemos uma passeata da diversidade sexual, da diversidade cultural, isso atravancou o trânsito nas ruas, e quem era contra, por exemplo, esse movimento, ou que não se identificava com esse movimento, pedia que se impedisse a passeata para que se pudesse transitar com os carros por aqueles locais. Então, a questão do direito das minorias, e especialmente do direito à identidade, ela pode gerar alguns conflitos e que o Estado, e especialmente o Ministério Público, tenha de entrar na mediação. Por exemplo, o direito de associação. E agora mesmo nós já tivemos um problema com isso. Mas as igrejas, por outro lado, elas não deixam de ser um tipo especial de associação. Como é que nós faríamos, por exemplo, para garantir o direito à não discriminação? Porque, mesmo no artigo 5º, há uma determinação de que não haja discriminação. No preâmbulo da Constituição, há uma determinação de que não haja preconceito. Por exemplo, que se aceite em uma igreja evangélica uma pessoa que é declaradamente homossexual. Quer dizer, como é que nós conviveríamos, como é que nós mediaríamos um conflito dessa natureza? Eu tenho a minha identidade sexual como homossexual, mas também tenho a minha identidade religiosa, ou a possibilidade de me identificar com aquele tipo de corrente religiosa, a qual, por uma questão de dogma e princípio da sua liberdade de associação, entende que o homossexualismo é uma conduta que não é bem-vinda naquele meio. Como é que nós dirimiríamos esse tipo de conflito? O Ministério Público, então, na sua vocação e na sua atribuição constitucional
de zelar pelo respeito a esses direitos, não raro tem sido chamado a mediar essas situações. Não é de outro modo que lá no Centro de Apoio e nas promotorias especializadas de direitos humanos da capital e também naquelas promotorias que ainda não sejam especializadas em direitos humanos dos outros pontos de promotorias de justiça, nós trabalhamos com muito foco na defesa dessas pessoas que são identificadas com grupos minoritários. Como, por exemplo, nós temos uma atuação muito forte hoje, que, aliás, surgiu do nosso planejamento estratégico, né, Marcelo? Por exemplo, na defesa do idoso. O idoso é, sim, uma minoria vulnerável na nossa sociedade. Nós trabalhamos também bastante forte e temos encontrado bastante resistência. Também é uma questão de visibilidade, quer dizer, determinados grupos sociais identificados como minorias não tinham a visibilidade que passaram a ter a partir desse momento em que nós começamos a construir uma sociedade inclusiva, uma sociedade onde a diferença deve conviver em todos os espaços. Então, nós tivemos muitos problemas e temos ainda muitos problemas também na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. A questão da acessibilidade na escola. Né? Nós temos muitas escolas, inclusive escolas particulares da capital, já tivemos problemas que não aceitavam deficientes. E que, em algumas situações, nós tivemos que negociar a tal ponto com os diretores e com as mantenedoras dessas escolas, que chegaram a nos dizer o seguinte: olha, os outros pais já disseram que, se esse aluno for mantido na turma, eles matriculam os filhos em outro estabelecimento de ensino. A questão da barreira atitudinal. Aí já não é mais só uma questão de uma barreira ambiental, que é a adequação do espaço de convivência ao desenho universal que permita o acesso de todas as pessoas, mas uma barreira que é atitudinal, que é cultural, em que determinadas pessoas se sentem diminuídas se o filho conviver com o diferente e com a diferença. Onde é exatamente o lugar que se semeia o culto da diversidade, onde é exatamente o lugar em que se pode plantar e colher com muita facilidade os frutos da convivência pacífica, da convivência harmônica, da convivência plural, que é numa escola. Mas, na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, nós temos vários inquéritos espalhados pelo Estado que buscam exatamente isso: a acessibilidade à educação, a acessibilidade física aos espaços. Né? Também tivemos um trabalho muito interessante lá em Porto Alegre, na defesa, e um trabalho que foi construído também em parceria com o Ministério Público Federal. É um trabalho feito a 4 mãos, naquelas perspectivas de intervenção de terceiros lá, da possibilidade de atuarem conjuntamente os dois ministérios públicos, na defesa dos quilombolas, né, das comunidades remanescentes de quilombos. Nós temos várias comunidades em Porto Alegre que são comunidades remanescentes de quilombos e que, aliás, se encontravam em áreas nobres da cidade. Tinha uma comunidade, o Quilombo do Silva, não sei se te lembra lá, Paulo, o Quilombo do Silva, que ficava nada mais, nada menos do que na Carlos Gomes, que é o metro quadrado mais caro de Porto Alegre. Então, houve um conflito muito grande de interesses entre os empresários de exploração do ramo imobiliário. Quando acabar o tempo, a senhora me diz, tá, professor? Eu prometo encerrar e já propor algumas reflexões para vocês. Mas, enfim, tivemos um conflito muito grande com os empresários do setor da construção civil, da exploração imobiliária, e essa comunidade remanescente de quilombos, que eram mais ou menos 10 famílias que ocupavam uma área de 5 hectares, se não me engano, né, Paulo? Era mais ou menos isso, né? 5 hectares na Carlos Gomes, em Porto Alegre. Imagina quanto é que vale isso se nós transformarmos isso em metro quadrado de construção civil.
Então, todos esses conflitos, o Ministério Público é chamado a mediar. Também tivemos algumas atuações na área da defesa das pessoas, dos gays, lésbicas, transexuais enfim, pessoas que têm uma orientação sexual diferente da tradicional, especialmente com relação às questões de saúde, né, para que as políticas de saúde para esse segmento populacional também fossem aplicadas dessa forma. Enfim, a nossa Constituição ela é um texto, embora seja um texto analítico, é um texto muito rico em proteção da diversidade, em proteção das minorias. Não foi por outro motivo que os 3 planos nacionais de direitos humanos, especialmente o PNDH 3, que por alguns equívocos foi muito combatido, esse é o problema. Quando a gente trabalha direitos humanos, nós temos uma dificuldade muito grande, porque qualquer equívoco que se cometa, ele é o motivo e a bandeira para que se derrube todo o resto. E o PNDH 3, ele é pródigo em propor políticas de proteção à diversidade. Então, ele tem mais ou menos 33 itens sobre a questão de proteção das pessoas dessa comunidade LGBT. Ele tem mais não sei quantas, 22 itens acerca de proteção do idoso. Ele tem mais 16, 17 itens acerca de proteção das pessoas com deficiência. Ele tem mais tantos itens acerca da proteção dos negros, dos remanescentes de quilombolas. Então, é um texto muito rico em políticas e orientação de políticas de resgate dessas comunidades e de proteção dos direitos das minorias. E tem sido um instrumento de suporte para o trabalho do Ministério Público nessa área de proteção aos direitos humanos. Mas o importante é que todos nós tenhamos um novo olhar sobre toda essa questão, que nós aprendamos, a despeito da nossa carga de identidade majoritária com determinados grupos que são tradicionais na nossa sociedade, nós tenhamos essa perspectiva de aceitar o diferente, de aceitar o diverso, de aceitar a alteridade e, especialmente, uma possibilidade de convivência pacífica entre todos nós. Até porque nada justifica qualquer atitude violenta, né? A não ser a defesa da própria pele, a defesa da própria integridade física. Qualquer outra ideia, qualquer outra proposta, qualquer outro projeto de alteração do pensamento ou de discussão de determinado assunto não pode servir e não serve de base para qualquer tipo de atitude violenta, né? Por equivocados que tenham sido os caminhos utilizados para expor aquela proposta. A violência jamais é forma de discussão, de imposição ou de tentativa de barrar o desenvolvimento de qualquer proposta de reconhecimento social de uma diversidade, qualquer que seja. Nós somos todos humanos e a dignidade da pessoa humana como princípio que rege todo o nosso Estado e toda a nossa sociedade impõe que nós nos respeitemos e convivamos pacificamente. Eu acho que para a gente começar aí a conversa, já falei demais. Você está acompanhando a cobertura completa e exclusiva da TV Santa Maria para a 6ª semana do Ministério Público e a 8ª semana acadêmica do curso de Direito da Faculdade Palotina de Santa Maria, a FAPAS. Fique com a gente!